aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida absolutamente fantástica que foi jogada ontem mesmo do Magnus Carlsen contra José Martinez no Speed Chess Championship. Essa partida foi jogada no primeiro dia do torneio, começou essa semana aí, e o Magnus tá de volta. Para quem não sabe, o Magnus ficou um tempinho parado do xadrez para cuidar do seu primeiro filho, mas agora ele voltou a jogar torneios sérios e ele vai mostrar que um filho não foi suficiente. Ele gostou tanto da experiência de ser pai que ele resolveu adotar outros grandes mestres, né? E virar aí pai do Jospen também. Essa partida é uma miniatura, ela tem somente 19 lances e na verdade é uma aula de como jogar a defesa siciliana, especificamente contra essas anti-sicilianas, que são as variantes da Alapin. Vem peão em E4 do Jospen e o Magnus joga peão em C5, né? A defesa siciliana, a defesa de luta, que ele utiliza quase que, enfim, de maneira exclusiva. Vem cavalo em F3, peão na casa de D6, que é a variante moderna, controlando E5 e preparando para tirar o cavalo sem que o peão possa avançar chutando ele. E aqui o Jospen tenta tirar o Magnus de preparação jogando C3, que é a Alapin ou uma anti-siciliana. É uma linha um pouco menos jogada, mas você tá indo para uma ideia muito simples de controle central, você quer jogar D4 no próximo lance, quer controlar o centro do tabuleiro. O Magnus joga cavalo em F6, ameaçando o peão de E. De repente não dá mais para você jogar peão na casa de D4, né? Porque senão cavalo por E4 vai ser jogado pelas pretas, ganhando o peão. Então, o Jospen joga peão na casa de H3. E pode parecer que ele pendurou o peão, mas na verdade não, né? A ideia aqui é que se cavalo por E4, vem dama em A4 cheque, ganhando o cavalo no duplo. E o Jospen, ele tá, na verdade, preparando para jogar D4 no futuro, com um peão muito bem guardado, sem que bispo G4 possa vir como uma maneira de talvez, né, piorar a defesa do peão que vai estar aqui na casa de D4. Então é uma linha ainda correta para ele jogar, apesar de estranho o H3. E o Magnus joga cavalo C6 desenvolvendo o cavalo, agora que não tem mais o dama em A4 cheque, de fato existe uma ameaça no peão. Então o Jospen joga bispo D3 desenvolvendo ao mesmo tempo que defende. E pode parecer um lance muito esquisito, o bispo D3, né? Fica na frente do peão, não deixa o bispo sair, não deixa o cavalo sair. Mas é normal, o que as brancas querem jogar é o bispo de volta para a casa de C2 e D4 na próxima. E se o jogador de preta jogar lances passivos, tipo, vamos dizer que você só desenvolva num fianqueto normal, né? Você jogar um lance como G6. O jogador de brancas vai fazer justamente isso. Ele vai voltar o bispo, depois ele vai jogar peão em D4, e você basicamente deu um centro muito forte para o jogador de brancas, e não dá nem para você contestar como gostaria com bispo em G4 por conta da ideia do H3 que foi jogada lá no início da abertura. Então, como que o jogador de pretas deve combater essas ideias do jogador de brancas de controlar o centro com o C3 e D4? Magnus Carlsen vai te ensinar. Aqui a ideia é E5 por parte das pretas. E ao colocar tanto o peão de E quanto o peão de C no centro, tá limitando a possibilidade de expansão central do jogador de brancas. Branca joga um bispo C2 e o Magnus ainda vai aproveitar do ponto fraco da Alapin, que é não ter a casa de C3 para o cavalo, e vai jogar D5, que normalmente não é um lance que você jogaria, porque se peão toma e dama toma, normalmente tem cavalo C3 ganhando tempo na dama. Com o peão na casa de C3, na prática o Magnus tem dois peões centrais, uma dama muito bem desenvolvida centralmente, dois cavalos muito bem desenvolvidos centralmente também, e absolutamente nenhum ponto negativo, porque ele fez tudo de maneira correta, e o D4 as brancas não vão conseguir jogar. Brancas, então, desenvolvem como podem. Dama na casa de E2, vem bispinha 6 desenvolvendo e D3 para poder tirar o cavalo pela casa de D2, para poder tirar o bispo pela casa de G5 e assim em diante, né? E na prática isso daqui é uma posição muito comum nas sicilianas de Marox, né? Que é o que a gente chama essa estrutura de peões com um peão em E e um peão em C, mas com as cores trocadas. E o Magnus vai jogar de maneira imediata contra o peão da casa de D3. Então ele decide que nessa posição é melhor ele fazer roque grande. Ele joga o roque. E por que ele fez o roque grande e não o roque curto nessa posição, né? Porque a coluna D está semi-aberta e ajuda a colocar pressão no peão da casa de D3. O jogador de brancas joga cavalo em D2, desenvolvendo o cavalo, provavelmente mirando em cavalo em 4 no futuro. E o jogador de pretas aqui, né, o Magnus, joga o H6, que é um lance profilático para evitar ideias de cavalo G5, mas também é um lance muito bom porque prepara G5 e G4 para atacar, uma vez que as brancas provavelmente vão fazer o roque curto nessa posição. Vem aqui o A3 das brancas, preparando um B4, e é uma ideia de ataque em alas opostas, né? Como a gente vai ter um roque curto e um roque longo, os dois jogadores estão preparando as suas respectivas avalanches de peão, e o Magnus joga dama D7, voltando a dama para
preparar dama por H3, que é um tipo de ideia que costuma acontecer nessas posições, bem como dando a casa para o cavalo, né? Ele gostaria desse cavalo na casa de D5, liberando a movimentação desses peões contra o roque das brancas. Aqui o Jospin joga cavalo E4, propondo uma troca de cavalos, mas se você tomar, você na verdade conserta a estrutura de peões do jogador de brancas, porque você está jogando contra esse peão atrasado, né? Se você toma, o adversário com certeza vai tomar de peão, e agora você não tem mais alvo na coluna D. E se as brancas mesmo tomarem, vão dobrar os seus peões e vão gerar peões isolados aqui, né? Então o Magnus joga cavalo D5 e provavelmente ele tá na expectativa de poder jogar G5, G4, F5, F4, coisas do gênero para atacar as brancas, né? Aqui o jogo ainda tá igual, mas as brancas têm que jogar de maneira bem específica, certo? Nessa posição, a ideia para as brancas de ataque seria jogar lances como o bispo em A4, cravando o cavalo, gerando uma ameaça de cavalo por E5. O jogador de pretos teria que jogar como um F6 para segurar o peão de E5. E as brancas podem, potencialmente, com o rei no centro mesmo, gerar um ataque ao roque das pretas com ideias de B4, por exemplo. No entanto, o Jospin acaba cometendo um erro, ele joga o roque, e nessa posição, o jogador de pretas está a ganho porque o ataque das pretas vem muito mais rápido, especialmente o F5 chutando o cavalo. Mas o Magnus vai para uma ideia diferente, ele joga peão em G5, que também é um lance bom, mas assim, objetivamente falando, se as brancas jogarem da melhor maneira possível, o bispo em A4 ainda é a maneira das brancas seguirem, brancas ainda mantêm a igualdade. E a ideia seria bispo em A4, ameaçando o cavalo por E5, como a gente viu, o F6, né? E agora que cavalo por F6 é uma possibilidade, já que não tem um peão em G6, C4 chutando o cavalo e a gente vai para essa linha, cavalo por F4 ameaçando a dama. Tem a possibilidade da gente tomar, se tomaria com o peão de G abrindo a coluna G, mas tem o cavalo por F6 aqui e o jogo tá igual, é muito dinâmico, mas o Jospin optou por não entrar nessa linha. Ao invés disso, as brancas na verdade jogam peão em B4, que é um lance perdedor, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, somente se você de pretas jogar os melhores lances. Mas Magnus Carlsen contra um dos grandes mestres mais fortes da América Latina, talvez o mais forte da América Latina nesse instante, tá ganho em apenas 14 lances. E você pode ter certeza que o Magnus vai encontrar a maneira de jogar. O B4 é um lance muito lógico, né? A ameaça das brancas, é claro, é jogar B5 e tomar em E5, né? Chutar o seu cavalo e tomar o peão de E. Mas aqui, pretas jogam e ganham. Eu quero que você pause o vídeo. Eu quero que você tente encontrar por conta própria a maneira do jogador de pretas levar essa partida para casa com uma vitória. Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha sido capaz de ver a ideia que não é bispo por H3. Se você pensou que bispo por H3 ganhava, não é. É um lance que chama a atenção, mas não leva a nada, né? Bispo por H3, peão por H3, dama por H3 e o jogador de brancas aqui tá numa boa, né? Ele pode jogar cavalo em H2 e ele tem defesa, né? Cavalo em H2, dama em F3 oferecendo uma troca de damas. Se você realmente não tem sequência aqui para esse ataque. Cavalo em F4 parece bom ameaçando a dama, mas não é. Dama em F3, né? E ele pode simplesmente trocar as damas e a posição acabou o gás para o seu ataque e você vai para um final perdido nessa linha, né? A maneira de seguir, na verdade, para o jogador de pretas é unicamente peão na casa de G4, ameaçando o cavalo e depois de peão tomando de bispo para gerar essa cravada, né? E é um lance que ao mesmo tempo ataca e defende, certo? Mas ataque e defende por quê, né? Por que o jogador de pretas está ameaçando nessa linha? As pretas estão ameaçando algo completamente absurdo. É completamente absurdo. O que acontece se as brancas seguirem na linha que queriam? Jogou B4 para jogar B5 atacando o cavalo, né? Pretas jogam e ganham aqui algo completamente insano, mas as pretas estão ganhas. Pausou? Cara, se der a chance de calcular essa maravilha que tá ameaçando o Magnus Carlsen. Magnus estaria ameaçando cavalo por C3, sacrificando os dois cavalos, né? Por que ele tá sacrificando esse cavalo? Por quê? Tá sacrificando com o tempo na dama, mas pra quê? Pra se livrar do peão de C. Um peão na casa de C3 não dá pra jogar cavalo D4. Agora, depois de cavalo por C3 com o tempo na dama, dá pra jogar cavalo D4. E a dama não tem como manter a defesa do cavalo, né? Na verdade, o cavalo tá ameaçado 2 vezes, né? E a dama não tem como manter a defesa do cavalo de maneira que depois de bispo por cavalo, você não tem que tomar de peão, né? Dama D1, por exemplo, bispo por cavalo. Se tomar de peão, você vai perder o jogo por conta de torre de 8 cheque, né? E dama em F5 e dama em H5. Por exemplo, toma de peão, torre de 8 cheque, é H2, dama em F5, a gente vai te dar cheque mate no próximo lance.
Se por um acaso você não toma de peão, beleza, eu recuperei o material, você pode até jogar um G3 aqui da vida, mas eu vou jogar dama em H3 e eu vou te dar checkmate de qualquer forma. Então nessa posição, depois do bispo por G4, a ameaça do Magnus é jogar cavalo por C3. E o Jospen viu. Acredite ou não, os dois jogadores estavam perfeitamente cientes dessa ameaça e por isso ele joga bispo em E3. E é um lance para super proteger a casa de D4. Ele já estava ciente que cavalo por C3 estava sendo ameaçado. Isso mostra o nível que essa partida estava sendo jogada. Mas aqui o Magnus está ganhando porque ele joga F5 chutando o cavalo, né? Cavalo por C3 não mais funciona, porque agora que tem um bispo aqui, se você jogar cavalo em D4, o cavalo vai ser tomado. Mas o F5, simples, né? E eficaz, chuta o cavalo daqui e com o cavalo fora dessa casa, o peão de C3 vai cair. Então, por exemplo, se cavalo por C5 eu vou tomar o cavalo, quando você tomar de volta eu tomo em C3, e os mesmos problemas que tinha o jogador de brancas na outra linha tem agora. Agora a dama tá ameaçada, a dama nessa linha até que nem tem como jogar tipo dama D1, mantendo a defesa do cavalo, você vai ter que jogar como dama em E1, e bispo toma cavalo, e novamente quando você toma, tem os mesmos problemas que a gente comentou, né, do torre de 8 cheque, e depois do rei, por exemplo, na casa de H1 ou H2, a ideia da dama vindo e dando checkmate da escadinha. Então os problemas são exatamente os mesmos. E por consequência, depois do F5, o Jospen não tira o cavalo daqui. Ele joga D5. E a ideia é, se peão toma cavalo, peão toma cavalo. Vamos trocar as peças. Peão toma cavalo com o tempo na dama. E nessa posição, não peão toma cavalo, pendurando a dama com cheque. Não, nada disso. Dama em G7, do Magnus Carlsen. Nem cavalo por C3, nem peão toma cavalo, porque ambos perdem a dama com cheque. Dama em G7. E aqui o Magnus assegura que tem duas coisas caindo e não dá para segurar ambas, né? Peão toma cheque em B8 e nessa posição o Jospen abandona. Abandonou porque o cavalo tá caindo, certo? Mas se você tomar o peão salvando o cavalo, aqui, cavalo por C3, o peão de C continua caindo. E como avaliamos anteriormente, não dá para essa dama manter a defesa do cavalo, o cavalo vai ser tomado. Pode sobreviver por alguns lances, né? Jogar um lance como G3, mas, sei lá, dama D7, dama em H3 e você tá completamente perdido. Não tem o que fazer. Tá completamente perdido. E por essa razão, depois do rei na casa de B8, Magnus Carlsen vence a partida pelo abandono do Jospen em apenas 19 lances, mostrando que ele tá de volta. Se você quer saber o resultado do match, o Magnus ganhou, e ele ganhou com uma vantagem bem confortável, foi 14-8, alguma coisa assim. Alguma coisa assim não, vamos ser exatos, foi 14,5 a 8,5. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.